Pior equipe, tudo bem. Tem a Sauber como a pior equipe do ano, mas aí fica muito fácil. Eu ia falar isso. A Sauber o prêmio Sauber de O prêmio pior Sauber de 2024 vai para qual equipe, Isamara? Puta. Calma. A Sauber tem um ponto muito positivo esse ano, vamos lembrar. Gabriel Bortoletti. Exatamente. Ela se salva dos 45 do segundo tempo. Exatamente. Isa. Esse eu tenho vários votos. Eu tenho um aqui. Vou começar então. Vai. Red Bull. E eu ia falar isso agora. Eu vou com o Eric. É um voto. Pra mim, a Red Bull muito fácil a escolha por conta Ficou Red Bull também. daquilo que começou, para aquilo que se tornou, da confusão, de como se perder um título que estava todo mundo aqui falando que ia dar o pentacampeonato a Max Verstappen ao final de 2025, e da maneira como foi administrada as coisas, a debandada, né, o último apagar a luz. Então, para mim, é aquilo, né, de Cite 3 saídas. Jonathan Whitley, Adrian Newey e... Sérgio Pérez, por ter segurado ele por tanto tempo. Exato. Boa. Exato. Foram Daniel espirituosos. É que se livraram, né? Como foi no Pérez? Nossa! Vocês querem que eu saia da mesa? Não, mas falando sério, Jonathan Whitley e Adrian Porra de Newey. Deus. Cara, e se bobear, até uma perda mais significativa, talvez tenha sido até o próprio Jonathan Whitley. Até pela perspectiva futura do que o próprio Adrian Newey, Mas querendo ou não, são duas perdas aqui extremamente o imensas, Newey é uma né? Não marca, dá. né? Não dá É pra uma perder marca, dois mas eu caras. acho que não tinha tanto tempo assim pela frente. E tem o... Eu até confirmei aqui o nome do cara, Will Courtney, que saiu para ser estrategista da Sim. McLaren. É verdade que o próprio Rick Que esse foi bateu mais muito na recente. tecla dele. Isso, tá mais em segundo plano, mas corroborando o seu discurso. Agora, o meu voto não é Red Bull, mas pode completar. É isso, pra mim é Red Bull, e eu acho que, de alguma maneira, eles vão ser muito coadjuvantes ano que vem. Quem segue, vai. Tá, eu vou dar o meu voto. No final da rodada eu tenho uma menção desonrosa. Você votou em quem? Desculpa. Não é Red Bull. Na Red Bull? Tá, o meu voto vai pra Alpine pela zona que a Alpine foi ao longo da temporada de O 2024. final não apaga aquilo que aconteceu durante boa parte da temporada. Não, nem um pouco. Até porque, assim, parabéns Pierre Gasly e Esteban Ocon pelo pódio duplo de Interlagos, mas foram pontuações circunstanciais. A Alpine terminou em sexto no Mundial de Construtores pela circunstância. Não terminaria nem um pouco perto Tempo disso. seco. O que a gente teve é uma equipe completamente desunida, uma terra arrasada. Para mim, a decisão de encerrar o programa de motores depois de uma história de 4 décadas é um negócio ridículo. Eu entendo que tem a justificativa, mas não concordo nem um pouco com ela. Quem acompanha aqui os nossos programas sabe, o Rico também acha uma coisa meio patética. E a própria organização do poder ali, né? Porque a demissão do Esteban Ocon foi um negócio patético. Você tem o Oliver Oaks falando para a TV francesa, não vai acontecer nada. 2 horas depois, o Briatore confirma a informação. Então, uma equipe em que o consultor tem mais poder que o chefe de equipe é uma zona. Não tem como definir de outro jeito. Estou sorrindo aqui para quem está apenas ouvindo. Segue aí, Carlão. Eu deixo a minha menção desonrosa pro final. Eu coloco Aston Martin como a pior Não equipe. vai dizer. A Não queda conseguiu oferecer um carro à altura do seu grande ídolo, é isso? O meu grande ídolo na Fórmula 1 é Kimi Raikkonen, mas o Fernando Alonso é um piloto que eu gosto muito, e o grande ponto não é nem esse, é o downgrade, assim, desde o meio do ano passado, na verdade. Que a Aston começa claramente como a segunda força em 2023, no início do campeonato. O Alonso emenda, 7 pódios em sequência. Não, foram 6, aí ele consegue a Holanda, aí ele consegue o Brasil. Mas, quase ganhando corrida em Mônaco, a Aston bem à frente de Mercedes e Ferrari. A McLaren surge do nada e termina o ano como segunda força. Aí a gente espera para ver o que vem da Aston Martin em 2024, né? No último campeonato, creio, em que a Aston, de fato, na atual era da Fórmula 1, tentou alguma coisa em termos de pacote de atualização, porque ano que vem, imagino, o foco vai estar completamente em 2026. Apesar do Alonso já cobrar que não pode ficar só esperando a chegada do Newey e tudo mais. Então, não conseguiram nada, assim. Ficaram num limbo da Fórmula 1. A Aston Martin foi o limbo da Fórmula 1 2024. Nunca esteve em contenção com os times do top 3, top 4. No começo do campeonato, quando a Mercedes estava muito mal, até o Alonso conseguia brigar um pouco com o Hamilton e com o Russell, mas isso durou, 3 corridas.
E depois ela não conseguia chegar em Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren, e também estava ali no limbo, porque já tinha feito uns pontos suficientes para não ser alcançada por Alpine, Haas, RB, Williams e Sauber. Então, um destaque negativo, a equipe ficou morta ao longo do ano. Basicamente é isso. É uma equipe que estava existindo, né? Porque se você olha para a classificação do Mundial, ela não atacou e ninguém não foi atacada, né? Ela foi a quinta colocada, 94 pontos, a Mercedes, que é a quarta, 468, e a Alpine, 65. Então, ela correu por ela esse ano. Mas a minha menção desonrosa vai não pelo contexto todo, mas por uma questão específica, a McLaren. Porque o gerenciamento da temporada, a gente comentou isso na edição da semana passada, o gerenciamento do campeonato foi muito ruim. O André Stella... A melhor equipe para a Isa foi a McLaren, e a menção desonrosa sua Pra mim também. é a McLaren. É que o gerenciamento é o problema. O lado técnico, a McLaren ganha como melhor carro, como melhor equipe, eu já acho questionável. Essa para mim é uma diferenciação muito grande. O lado técnico e o lado da gestão de recursos humanos. Porque o que o André Stella fez com essa questão das regras papaya foi patético. O Norris, que deveria ter tido a prioridade da equipe muito antes, vai ter só lá pra frente. E ainda, porque se o Oscar estiver brigando pela vitória, ele não precisa ceder a vitória pro Norris. Você tá querendo lutar pelo título ou não, caramba? E aí vem com esse discurso, né? Eu vou fuçar os programas daquele GP da Hungria. Eu lembro que eu era muito contra o Norris devolver a posição. Mas eu me lembro que eu era também... Eu era Eu falei que eu sou a favor aqui. de jogo de equipe. Eu sempre fui a favor de jogo de equipe. Tá, isso aí. E Jogo aí... de equipe seria o que nesse caso aí? Deixar o Piastri na frente? Então, Pedir pro Norris não atacar? Dá pro piloto que tá brigando pelo título. Só pra esclarecer. Não, pra mim, assim, se tá brigando pelo título, tem que ceder. É que ainda a Hungria tava no meio do campeonato, o negócio tava se desenhando ainda. Mas pra mim, o momento, assim, que mostra o quão ruim foi isso, o Verstappen é campeão... Não, o Verstappen, ele é campeão no Qatar, em Las Vegas. É campeão. Isso, Las Vegas. Que o André Stella pega e fala, a gente não tava lutando pelo título de pilotos. Se não tava lutando pelo título de pilotos, por que fez essa desgraça de ordem de equipe? Porque não Sabe? tava lutando pelo título de pilotos. Então é uma incongruência enorme no teu discurso. Não, porque se ele deixou o cara que tava com menos pontos vencer... ele não estava lutando pelo título de pilotos. Do Mas ponto de vista estritamente matemático, o argumento dele faz sentido. O ponto é que é uma mentira deslavada. É esse. Então para mim, assim, o lado organizacional do André Stella é uma menção desonrosa no ano que... Eu ia falar Tava gestacional. gestando, a McLaren tava gestando. Mas é que gestacional... Por um título que não nasceu. Questão de bebês em barrigas de mamães. Vai, continua, Guilherme, por favor. Não, é isso. Pra mim, a McLaren é uma equipe que tem que reaprender a vencer. Conseguiu o título de construtores esse ano por causa do carro. Porque se dependesse da equipe, eu não sei se seria tanto assim. Eu fiquei imaginando uma dupla de pilotos um pouco mais, digamos, Bombástica. incisivos na estratégia. Não necessariamente bombástica. Dupla bombástica é ser Verstappen e Hamilton, mas... Retorna Hamilton e Alonso na McLaren. Então, mas eu pensei no Alonso e no Sainz. Eu imagino que eles iam ficar buzinando no rádio da McLaren se eles fossem pilotos da McLaren esse ano. Sim. Tipo, o ano inteiro enchendo o saco. Com razão, provavelmente. A minha menção desonrosa é a Mercedes. Mas melhoraram no final, Carlos Costa. Melhoraram no final. Mas a melhor fase foi no meio do campeonato. Que posição a Mercedes ficou em 2021 no Campeonato de Construtores? 21? Ela foi campeã. 2022. Já não me lembro. Terceira colocada. 2023. Vice. 2024. Quarto. Preciso falar mais alguma coisa? O downgrade da Mercedes do ano passado pra cá é muito grande. Mas parecia... Você tem o Hamilton, que brigou pelo vice-campeonato até o fim, e agora sexto e sétimo pros dois. Mas não venciam corridas. Sinceramente, e daí? É muito inconsistente. Não, mas é que eu acho que, assim, nesse caso, parece que os outros anos eram piores, até porque os pilotos e todo mundo eram muito mais vocais nos defeitos do carro. O impacto de uma equipe que até outro dia era campeã, não conseguindo sequer chegar perto de uma vitória, de alguma maneira choca. E aí, ao passo que você... Conseguiram uma vitória em 2022, não com o tal piloto. Sim, mas... com o tal piloto. Agora, eu tô dizendo assim, os dois pilotos tiveram mais de uma vitória, né, em 2024. Então, em tese, não é tão ruim assim.
na letra fria Vocês acham que a do número Mercedes frio. chega como em 2025? Essa é a pergunta. Em dúvida. Pro semana que vem. Não, mas Semana pra- que vem, e que é o ano que vem, a gente vai discutir isso. Sim, bastante. mas a gente pode entrar em nuances. Vocês acham que a Mercedes... Eu tô falando da Mercedes, não do campeonato. Em dúvida. A gente não tem. Vocês- é muito mais incógnita do Vocês qualquer acham que ela coisa. chega na frente da Red Bull? Jamais. Então, Na o que frente, tem de não. 2025 de bom no 2024 da Mercedes, fora as vitórias? Aqui, vitórias era algo que a equipe estava acostumada Não, e a gente ter pode e não criticar, tinha. e a gente pode criticar a Mercedes para além do resultado de pista. Sim, Toda a novela, pra mim, assim, o Toto Wolff foi uma atuação patética ao longo do ano. Essa coisa de, queremos o Verstappen, Verstappen vem pra gente. A Mercedes foi errada em todos os lados esse ano. Venceu a corrida, ok, isso significa que foi um ano sólido? Não, mas ano passado foi um vamos ano lá. muito mais sólido. Eu acho que dentro do contexto Mercedes, não é um ano bom. Longe disso. Só que também não é o pior ano depois de 2021, como o Carlos sugeriu ao me perguntar a questão da classificação do campeonato, porque você tem fatores positivos, vitórias múltiplas de pilotos ali, dos seus dois pilotos, no caso. Mas é por É isso que eu se pergunto- você não levar, tinha. é que você levar o critério das vitórias não é um critério correto, porque desses anos todos, qual foi o pior? 2022, que teve vitória. Tudo bem, mas eu acho que você teve mais de uma vitória. E Não, o pior mas- foi 2024 de resultado. Não, mas quando você olha o contexto geral, 2022 foi pior. Sim, concordo. Mas o ponto é, 22 apontava o que para 23? É essa a questão. Por isso que eu perguntei sobre 2025. E por isso que eu perguntei sobre a Red Bull, porque você colocou a Red Bull como a pior equipe, você como a Sim. pior equipe. E ninguém aqui acha, assim, que é fato que a Mercedes estará sequer à frente da Red Bull. Não é da Ferrari e da McLaren. Então, o que sai de 2024 da Mercedes? Que ela tá perdidinha. Essa é a reflexão que eu quero colocar. Eu acho que ela já Eu esteve entendo o mais ponto das perdida. vitórias. Eu acho que ela já esteve mais perdida. A Mercedes perde, se encontra. E há 3 anos. É visível que a Mercedes não entendeu esse conceito do carro atual. É notável que ela não entendeu esse carro atual. Eu espero que ela chegue bem ano que vem. Não é esse o Não, ponto. eu nem espero, mas a questão é que eu acho que nesse sentido a gente vai. Espera no sentido de torcida, só pra É. deixar claro. Mas eu acho que ela já teve pior. E aí também ela acaba sendo quarta colocada no campeonato numa circunstância das outras três que estão à frente dela. Mas eu acho que nesse caso não é nem é água de salsicha. Não é nada que vai mudar alguma coisa. Eu acho que mais pior ela já esteve. Então vai ter especialmente. outro ano porcaria em 2025. Ah, eu grande acho. esperança vai ser 2026. 26. É, Beleza, eu também então... acho. Só que, diferentemente desse ano que vem, ela tem alguma coisa pra provar e alguém que precisa se provar ali, que é o Kimi Antonelli. Que não vai se provar no primeiro ano. E além disso, ela perdeu o Hamilton, né? Que eu nem acho que citei é. como argumento. É. E E aí perdeu de uma maneira... Perdeu Perdeu mesmo. mesmo. Exato.